dois motivos pelos quais eu sempre gostei dessa ilha. O primeiro é que a ilha inteira ainda é um mistério. Várias perguntas que se possui sobre a ilha não são respondidas e provavelmente nunca serão. E isso é raro hoje em dia, um local que você não consiga responder perguntas. O segundo motivo é um pouco mais estranho. Para mim essa ilha sempre foi um modelo, um microcosmo do nosso mundo. De maneira que a civilização seria uma representação em escala inferior da nossa espécie como um geral. Esse é o Ahu mais longe da origem das pedras, que é o Rano Haraku. Ele está a aproximadamente 15 km de distância. Ele se chama Ahu Vinabu. E de longe não parece grande coisa, parece um monte de pedra jogada no chão. E de fato hoje é, mas se você reparar cuidadosamente, as pedras maiores são estátuas caídas. Eu vou tentar dar um resumo da história da ilha, só para ter uma situação razoável. Bem, vamos lá. Não se sabe bem em que século. Talvez no século IV, VIII, XIII depois de Cristo, um grupo de polinésios, provavelmente do arquipélago chamado Tuamato, provavelmente de um grupo de ilhas chamado Marquesas, sentiram a necessidade de viajar para leste. Não sabe por quê. Talvez por guerra, talvez por fome. As lendas contam de uma visão que o rei teve. Ele tinha a visão de que a ilha deles ia afundar. Então, eles resolveram sair. Contam as lendas que saíram duas barcas bem grandes, 30 metros. E eles navegaram para leste durante vários dias. Até que eles encontraram uma terra mais ou menos grande, mais ou menos fértil, que lá eles ficaram. Essa terra eles chamaram na hora de Matakiterani, ou os olhos que veem o céu. E, de novo, não sabe muito bem quando aconteceu isso. A história da ilha se divide em duas partes. A história da ilha antes da chegada dos europeus e a história depois. A história depois tem-se razoável certeza sobre o que aconteceu, porque você tem registros anotados, escritos e desenhados sobre como era a ilha. A história antes não se sabe. Os poucos registros escritos que antigamente se escrevia a história em tabelas, pedaços de pedra e madeira. E essa escrita se perdeu. Ainda se tem as tabelas, mas não se sabe o que significa. Não há ninguém para traduzir elas. E a outra parte da história ficou mantida de maneira oral. Mas como os anos passaram, a história perdeu um pouco da fidelidade. Bem, o rei chega na ilha com todo o seu grupo. O rei se chama Otumatua. No momento que eles chegam, e eles provavelmente chegaram na praia de Anakena, você tem ideia hoje? No momento que eles chegam, o rei divide a ilha em 8 pedaços, entre seus 8 filhos. Logo tempo depois, ela fica dividida em 12 clãs, 12 tribos. E esses clãs antigamente conviviam razoavelmente em paz. Você tinha recursos de água, comida e árvores suficientemente amplos para todos. Ok, então você tem 12 tribos vivendo em harmonia numa ilha paradisíaca do Pacífico. Qual o problema? De novo, não se sabe qual o problema que essa ilha teve. A melhor teoria, e a mais provável, é que faltou recursos e tinha muitas pessoas. A população começou a crescer em cima de uma ilha muito pequena e com recursos finitos, e isso eventualmente trouxe disputa, trouxe caos, trouxe guerra civil, alguns teatros trouxe canibalismo, e a ilha
ilha realmente são as grandes cabeças, os moais. Eles são geralmente colocados na costa, eles são erguidos sobre plataforma chamada obus, e eles são sempre voltados para dentro do continente. De novo, você sabe mais ou menos de onde que eles vieram. Tem uma montanha no sudeste da ilha chamada Anoharaku. Você sabe que eles vieram de lá. O enigma fica em como eles foram transportados, ninguém sabe. Como que eles foram erguidos, ninguém sabe. Por que eles foram erguidos, qual o significado deles e por que eventualmente eles vieram a ser derrubados. Uma boa teoria para isso é que eles eram movidos por toras sobre o qual deslizaria o moé por cima. Eles seriam erguidos com um suporte móvel. Você ergue ele, continua colocando suporte até que se torna cada vez mais fácil erguer ele. E por que eles fariam isso? Uma ideia que eu tinha era de fazer vídeos tipo documentário sobre a Ilha de Páscoa, porque o meu interesse em viajar para lá era tentar aprender o máximo possível sobre o local, era ouvir histórias, era conhecer os locais pessoalmente, que eu já tinha lido bastante antes. E foi por isso que eu fui lá, aprendi bastante, foi muito legal. Mas a parte dos vídeos, de passar isso para a câmera, acabou se tornando muito ineficiente, porque toda a informação que eu obtive, seja lendo livros, falando com pessoas, indo até os locais, eram informações de primeira mão. E eu queria passar isso de uma maneira secundária, entende? Tudo que eu falasse seria apenas a cópia mal feita de uma outra informação bruta. E isso tomava muito tempo, começou a ficar muito chato fazer isso, então eu parei. Então eu até tenho bastante vídeo explicativos sobre os locais importantes, sobre a história, mas eu não vou colocar eles porque eu não achei que ficou bem feito. No meio da viagem eu comecei a achar um saco fazer aquilo. Virou uma puta encheção de saco. E eu acho que se por acaso tiver alguém assistindo que quiser informação sobre o local, você acha muita coisa procurando em vídeos ou livros na internet. Então quem quiser acha. Então eu vou mostrar só os vídeos que não são os vídeos normais, que não são documentários. Ilha de Páscoa, uma terra perdida no meio do Oceano Pacífico, uma terra de mistérios, uma terra onde o povo gostava de erguer cabeças gigantes de pedra no meio do nada. Ilha de Páscoa. Uou! Oh, essa é grande. Ah!
Pá! Cara, você foi quase. Oh. Não, longe. Preciso sair daqui. Um dos preferidos da ilha pra mim, porque é um dos poucos pontos que você consegue ficar do lado de um moai. Provavelmente ele estava vindo do local de fabricação dele, que é aquela montanha pontuda da esquerda, Hanoharaku. E na via ele caiu e ninguém mais teve o trabalho de levantar ele. E esse é absolutamente lindo. Esse é um dos maiores moais da ilha, com certeza um dos maiores moais fora da área do Hanoharaku, e ele é completamente acessível. Você pode olhar ele tão perto quanto você quiser. E a estrutura dele está muito bem mantida, então você consegue ver claramente a distinção entre uma cabeça e um torso. Você consegue ver o tamanho dele, que esse é realmente um belo moai. Alguns elementos você consegue ver. Você consegue ver os braços laterais, aqui, que eles vão até o ventre formando uma posição de mão um pouco embaixo do umbigo. E você consegue ver a orelha dele. Todos os traços faciais do moais são bem parecidos com os nossos. Os olhos não são exagerados, o nariz nem a boca são exagerados. A única parte do rosto dele que é exagerada é a orelha. E o que se crê hoje é que realmente esse é um retrato fiel de um dos grupos, ou uma das hierarquias dos grupos que existia na época, o de orelhas longas, que eram a elite do grupo, eram os sacerdotes, eram quem sabia escrever, quem passava as tradições, quem escrevia o Rogurongo e possivelmente quem eram os líderes dos grupos. Então, o moai ele seria feito a imagem dos grupos, porque de fato os moais eram a representação dos antigos líderes. É exatamente por isso que eles ficavam em cima dos arrus. Os arrus não eram apenas plataformas, eram cerimônias, eram túmulos, eram locais de enterro. Você encontra hoje ossos dentro dos arrus. Então, colocar a estátua do líder em cima do arru era uma representação de que o líder permanecia vivo e o espírito dele ficaria sempre do lado da vila para proteger e dar forças à vila.